E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está vendo, ouvindo o áudio desse vídeo. Passando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu e está acontecendo aí nas redes, sobre a passagem, né, do Papa. E o que muitos aí estão falando, de onde estão tirando isso, como que estão falando, por que estão falando disso. E, e vamos começar pelo da onde estão tirando, de qual livro? É do livro de Apocalipse. Eu vou pegar aqui, Apocalipse 17, do 9 ao 11, que diz assim: Agora é preciso sabedoria para decifrar as 7 cabeças, são 7 colinas, sobre as quais assenta uma mulher. Significam também 7 reis, 5 deles já caíram, e um ainda persiste, mas o outro não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei e um dos 7, e caminha para a perdição. Olha só, é um texto cheio de mensagens, como posso dizer, enigmáticas, né? Que precisa ser decifrada. Mas a maior, os que mais defendem a questão da partida do Papa, da chegada do novo Papa ser a, a besta ou o representante da besta, é a profecia de São Malaquias. Tá? Quem era São Malaquias? A profecia de São Malaquias foi uma visão que o padre, né? Ele não era nem padre, ele já era arcebispo, né? São Malaquias. Ele teve a sua visita em Roma em 1139. E ele começou a prever os papas todos os papas. Ele fez ele descreveu uma profecia onde ele descrevia todos os papas, se eu não me engano, 112 papas, né? E por ele ter acertado, as pessoas acham que ele estava falando agora com esse Papa tendo partido e surgindo um novo, seria o 8º Papa, né? A profecia dos Papas, como ficou conhecida, consiste em 112 lemas curtos em latim, cada um associando um Papa. A visão inicia no segundo Celestino, eleito em 1143, e vai até o misterioso Pedro II, que seria o último bispo de Roma. E ele foi acertando tudo, né? Mas as supostas profecias também podem não ser, podem falhar. Eu não vejo por que igreja e pessoas tementes a Deus tem tanta preocupação com isso. Parece que as pessoas gostam de falar de demônios. Oh, João Paulo II, muitos na época falavam que ele era besta. Coitado do Papa João Paulo II, foi um homem bom, um homem que defendia os valores da família e tudo. A besta vai falar contra tudo que é de Deus, contra tudo, tá? Ele fala desse juízo final, né? Esse Papa fala do juízo final, e esse 8º, que nem ainda surgiu. Por que 8º? Porque a contagem de alguns estudiosos é que começa a contar da criação do Vaticano para cá. Então, o próximo seria o 8º. Não o que faleceu, mas o próximo seria o 8º. Porque o que faleceu ocupou o lugar de um que renunciou. Então, ele continuaria sendo o 7º. Mas, sobre os reinos,
nós temos que entender, né, que a profecia de João, no tempo dele, no tempo que ele vivia, quem era o império dominante? Roma, né? Mas tinha 7 reinos antes, era no 8º reino que viria esse problema todo aí de juízo final, da besta e de outras coisas mais, né? Vamos lá contar para acabar com essas dúvidas de vocês. O João estava falando sobre reinos que perseguiram o povo de Israel, perseguiram a nação de Israel, o povo de Israel, na verdade, né? O primeiro deles, notoriamente, o Egito, o segundo, a Síria, o terceiro, a Babilônia, o quarto, os medos e os persas, o quinto reino seria os gregos, ou seja, os 5 primeiros que passaram, né? Que já passaram. Então, aqui, até os gregos, João estava falando dos 5 primeiros, os 5 que já tinham passado. No tempo que ele vivia, ele estava no 6º, que era os romanos, né? O 7º reino seria a Europa, né? Seria a Europa, o 7º reino. E pelo que a gente já vê, né? A Europa está se partindo, né? Está se desfacelando a Europa. Até lá mesmo, eles estão divididos, entre os europeus estão divididos. Um bocado deles estão dando mais valor a questões conservadoras do que a questões progressistas aí. Mas ela está se esfacelando. A Rússia, a China estão acabando com a Europa, né? A Rússia até com guerra, né? Guerra bélica, né? Não financeira. Então seria esse o 7º reino. E ele está se acabando e em breve veremos acabar mesmo. A Europa está indo de mal a pior. E o 8º, sim. Depois que esse poderio todo da Europa for desmantelado, que já começou, já está perto disso acontecer, vocês podem ver que ninguém nem respeita a OTAN mais, né? Olha a Rússia sozinha aí, peitando a OTAN direto, né? Então, aí sim seria uma coisa mais lógica, falar de reinos e não de rei, né? Porque a figura aqui de rei aqui faz menção como se fosse o Papa, né? Mas o 8º reino sim seria o reino do anticristo, mas estamos perto, mas a igreja não tem que se preocupar com isso não, nem as pessoas que creem em Jesus Cristo, não precisam de... A igreja, quando eu falo, gente, é todos aqueles que creem em Jesus Cristo como único e Salvador, tá? Não é denominação nem placa pendurada na porta de algum imóvel, não, tá? A igreja somos pessoas, somos nós, todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Não temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar em fazer a vontade do Senhor, tá? E o resto, esses montes de profetas e intérpretes de profecia, nós temos que ter muito cuidado com eles. Não é que provavelmente não é por maldade, mas essas interpretações, como eu disse antes, até João Paulo II, eles falavam, alguns desses mesmos que ainda atuam hoje, né, alguns desses estudiosos, né, outros estudiosos de fato, mas alguns deles falavam que o Papa João Paulo II era a besta, e depois falaram de um monte, era do Donald Trump, era o Elon Musk, cada hora eles vêm com uma besta diferente, tem um monte de besta levantando bestas, né? Nós temos que buscar Jesus, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, e esquecer essa questão de besta, de demônio, de anjo caído, ficar preocupado com essas coisas, preocupar com a salvação. E só tem um jeito, aceitando Jesus como único Senhor e Salvador. Não tem outro jeito.
Deus só olha para a terra, vê dois homens. Adão, que ele condenou, e Jesus Cristo, que levou todos os nossos pecados. Então não é o que você faz, é ligado a quem você está. Está ligado à figura de Adão ou à figura de Jesus Cristo? Porque se estiver ligado à figura de Adão, a condenação já foi dada, né? E ninguém pode desfazer a condenação de Deus. A condenação de Deus ninguém pode desfazer. Mas a salvação em Jesus está ao alcance de todos. Então não se preocupe com isso. Já falei dos reinos, né? Mas vou repetir para vocês os reinos que João estava se referindo, ao meu ver, com todo respeito às opiniões contrárias, tá? Ao meu ver, os reinos são esses: Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persa e Grego. 5 que ele falou. 5 que já passaram. Porque ele estava vivendo na época do sexto, do reino de Roma. Nós estamos vivendo no sétimo. O finalzinho do sétimo, né? Que a Europa, né, comandava tudo e não estava comandando mais nada, né? Está se desfacelando, né? Deus tenha misericórdia do povo europeu, né? Porque os líderes deles os levaram a isso, né? E é ter fé, buscar o Senhor como único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e só, e aguardar. Porque os sinais estão aí, né? Realmente, nós estamos muito perto do final dos tempos, do fim dos tempos, mas não é dando nome. O Papa não foi nem levantado ainda, eles já estão dando o nome de besta para ele. E até porque, se fosse um Papa, o máximo que ele poderia ser seria falso profeta, não a besta. Tá? Porque o falso profeta que é ligado à religião. A besta é ligado ao sistema político, financeiro, né? É alguém daí, né? Não é alguém, algum líder religioso, não. Tá? Teria o aval, sim, de um líder religioso, e por isso os outros colocam como a Igreja Universal, não a do Reino de Deus, mas a Igreja Católica, né? E católicum quer dizer universal. Então, alguns colocam ela porque é a principal igreja cristã do mundo, né? Mas pode vir de qualquer lugar. O líder religioso, sim, seria o falso profeta, não a besta. Tá? Então vamos parar com todo o trocadilho de besteira e vamos nos atentar à salvação em Cristo Jesus. Amém? Beijo, família, e lembre-se, agindo Deus, quem impedirá?